Bom dia a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os alunos deste curso à distância, que é organizado e promovido pelo INPE. Meu nome é Cláudia Almeida, eu trabalho como pesquisadora titular da Divisão de Sensoriamento Remoto. Eu estou no INPE como pesquisadora desde o ano de 2004. A aula de hoje é sobre aplicações de sensoriamento remoto em planejamento urbano. E eu vou ter o prazer de introduzir esse tema a vocês nos próximos 40 minutos. Os primórdios do sensoriamento remoto, eles datam do século XIX com a invenção da fotografia por Joseph Nissen em 1826. Não demorou muito até que alguém tivesse a ideia de tirar foto a partir de uma superfície que não estivesse na Terra. E isto ocorreu de fato em 1858, quando o francês Gaspard Tournachon tirou a primeira fotografia a partir de um balão. Em Paris, isso ocorreu no ano de 1868. Em São Francisco, nos Estados Unidos, a primeira foto tirada a partir de um balão ocorreu em 1906. Com o advento da Guerra Civil Americana, na segunda metade do século XIX, ocorreram melhorias na aquisição de fotos a partir de balões. Em 1906, Santos Dumont inventou o avião. Embora os americanos ensinem essa história de forma diferente e atribuam essa invenção aos irmãos Wright, o avião do Santos Dumont tinha autonomia para decolar sem a intervenção de outros equipamentos ou pessoas, o que de fato não ocorria com a aeronave dos irmãos Wright. A primeira fotografia que foi adquirida a partir de um avião ocorreu na França, com L. Bonvillain, em 1908, e também com Wright, na mesma data. No início do século XX, a humanidade testemunhou a fundação de numerosas companhias aéreas, já com finalidades comerciais. E durante as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, houve um emprego da aerofotogrametria, que acabou de fato revolucionando as táticas militares. Então, as fotos aéreas eram utilizadas para o planejamento de estratégias, uma vez que elas permitiam um mapeamento de terrenos onde o acesso não era possível, e a partir daí, então, havia o conhecimento da existência de pontos que poderiam ser utilizados como acesso. Estrategicamente, esses pontos também poderiam ser destruídos, poderiam ser removidos pontos de construção e barreiras, e isso também permitiu aos exércitos programarem o movimento de tropas e insumos durante os períodos de guerra. Então, nós podemos afirmar que houve avanços nas técnicas de fotointerpretação e surgem as primeiras aeronaves especialmente dedicadas a comportar câmeras fotográficas. A partir daí, então, houve um profissional que é um tenente das Forças Expedicionárias Americanas, ele trabalhava na seção fotográfica, e ele chegou a afirmar que o consenso de opinião de especialistas, conforme expresso em várias conferências dos aliados, é o de que pelo menos 2/3 de toda informação militar ou ela é obtida ou ratificada por fotografia aérea. Esse tenente, então, Steichen, ele acabou posteriormente trabalhando em outros setores que não militar, mas essa frase dele marcou a importância da fotografia aérea em termos táticos bélicos. Na sequência, a partir daí, da Segunda Guerra, houve o uso de balões estratosféricos com câmeras acopladas. Então, na realidade, a fotografia passou a adquirir uma outra dimensão em termos de altitude. No início da década de 60, foi criado um avião militar, o Lockheed SR, que ele foi construído com chapas de metal, que elas possuíam formas e orientações específicas, que eram capazes de defletir as ondas de radar, tornando esse avião invisível aos olhos do inimigo. E esse avião realmente era voltado também para a aerofotogrametria. O Sputnik foi o primeiro satélite de reconhecimento terrestre. Ele foi lançado pela antiga União Soviética em 1957. Então, na realidade, o sensoriamento remoto orbital ele começou no final da década de 50
E ele não começou com detectores tais como hoje a gente os conhece, que são quânticos ou térmicos. Ele começou com filmes fotográficos que eram lançados nesses satélites orbitais. Os Estados Unidos deram sequência a isso no ano de 1958 com o satélite Explorer, e a partir de então, no ano seguinte, houve uma série de satélites de nome Corona, embora as 8 primeiras versões não tivessem tido sucesso. Apenas o 9º satélite Corona retornou de fato com um filme fotográfico. No início da década de 70, os Estados Unidos iniciaram um grande programa de satélites civis para a exploração da superfície terrestre, que é o ERTS, Earth Resource Technology Satellite, ou Satélite de Tecnologia para Recursos Terrestres. Ele foi posteriormente renomeado para Landsat 1, e a partir de então houve uma série de Landsats. Atualmente nós nos encontramos na versão 8. A resolução espacial em sensoramento remoto urbano, ela é um aspecto chave. Por quê? Porque as cenas urbanas, elas contêm uma diversidade de alvos, uma riqueza de detalhes. Esses alvos, em geral, eles não são de grandes dimensões e eles mudam muito dentro de um raio pequeno de distância. Então, o enfoque no sensoramento remoto urbano sempre vai partir da resolução espacial. Ehlers et al. São pesquisadores que no começo da década de 2000 resolveram fazer uma taxonomia da resolução espacial. E eles falaram assim, olha, nós podemos dividir os satélites quanto à sua resolução espacial em 6 grandes classes. Só que eles partiram do GIFOV, que em inglês quer dizer Ground Instantaneous Field of View, ou seja, campo de visada no terreno instantânea. Esse GIFOV é dado em metros, ele praticamente representa a resolução espacial. E eles dizem, olha, quando essa resolução vai de 10 centímetros até menos de 1 metro, nós estamos lidando com satélites de altíssima resolução espacial. Quando ela oscila entre 1 a 4, são chamados de muito alta resolução espacial, de 4 a 10 metros alta, de 10 a até 50, menos de 50 média, de 50 a até menos de 250 metros baixa, e acima de 250 metros são chamados sensores de muito baixa resolução espacial. Então, a primeira geração de satélites, a gente pode falar em 3 grandes gerações. A primeira se estende do começo da década de 70, com o lançamento do Landsat 1, e ela vai até meados aí da década seguinte. Essa geração ela é marcada por uma limitação inerente à resolução espacial. Aqui nós vemos à esquerda uma imagem do satélite Landsat 3, o sensor é o MSS, e se vocês olharem bem, essa mancha aqui meio azulada, acinzentada, corresponde à cidade de Bauru, que se localiza no centro-oeste paulista. Quando nós olhamos a diversidade presente na cena em relação à área urbana, em uma fotografia próxima aérea da cidade, a gente nota que existe uma complexidade muito grande nesse meio, que não é retratada pela imagem correspondente. Apesar de todos os problemas dessa geração, os pesquisadores à época eles lograram conduzir estudos de classificação de áreas urbanas e não urbanas. Eles tentaram realizar monitoramento do crescimento urbano ao longo do tempo, por meio de séries multitemporais, e por fim eles produziram avaliações pioneiras sobre o impacto ambiental da ocupação urbana diante das condições do sítio físico. Obviamente eles utilizavam as imagens para localizar as áreas urbanas e com outros mapas em papel eles faziam o cruzamento das informações. Data dessa primeira geração também as primeiras tentativas de inferência da população, que eram baseadas em análises de regressão simples. A complexidade espectral dos alvos urbanos, contudo, ela representava ainda um grande limitante para os estudos dessa primeira geração. A geração subsequente, a chamada segunda geração, tem início então em meados da década de 80 e se estende aproximadamente até meados da década de 90. Nessa geração houve importantes avanços. Os satélites americanos eles passam a ter uma resolução espacial muito mais refinada.
ela salta de 80 metros, né, que era a resolução disponível nos Landsats de 1 a 3 para 30 metros. Surgem os satélites franceses da série Spot, com resolução de 20 metros nas bandas multispectrais e 10 na pancromática. A aerofotogrametria digital ganha novo impulso com as novas tecnologias de câmeras digitais e novos radares com resolução espacial refinada também datam dessa época. Então, houve uma emergência tardia, né, do satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, o CIBERS, que em inglês quer dizer China Brazil Earth Resources Satellites. Ele não data cronologicamente da segunda geração, mas ele possui as configurações em termos basicamente de resolução espacial muito próximas aos satélites da segunda geração. O último satélite da série CIBERS que esteve em órbita é o 2B, e ele possuía excepcionalmente uma câmera pancromática chamada de HRC, High Resolution Camera, com 2,5 metros de resolução espacial. Como foram os estudos, então, dessa segunda geração? Os estudos de monitoramento do crescimento urbano, eles ganharam em precisão. Pela primeira vez, foram lançados olhares sobre o espaço interurbano, isto é, não mais se restringiam os estudos à detecção apenas do limite de áreas urbanas, mas aspectos que eram internos, inerentes ao meio urbano, passaram a ser explorados. As primeiras fusões de imagens ópticas com aerofotos e orbitais com radar também datam dessa época, e houve estudos também de fusão de foto aérea com técnicas mais refinadas de processamento digital de imagens. Então, essa segunda geração é marcada não só por um avanço nos sensores, mas também por progressos paralelos no processamento digital de imagens e na tecnologia computacional. E com essas novas técnicas, foi possível, ainda na segunda geração, a diferenciação de classes de uso do solo, grandes áreas industriais eram possíveis de ser detectadas, grandes áreas verdes urbanas, e também foi possível a identificação de grandes equipamentos urbanos. Aqui nós vemos um exemplo de uma imagem da segunda geração. Ela é do Landsat 5, então, como vocês podem perceber, aqui nós temos 3 áreas urbanas. Ela é do oeste do estado de São Paulo, Araçatuba, Birigui e Penápolis. Esse aqui é um dos reservatórios feitos com o represamento do rio Tietê. Obviamente, nós não temos condições de dar zoom nessa imagem, mas, caso isso fosse possível, todos nós poderíamos compreender o que foi o avanço da resolução espacial dessa segunda geração. É possível, conforme a pessoa dá zoom na tela, identificar estruturas inerentes ao meio urbano, como sistema viário, grandes áreas verdes, vazios urbanos. Aqui nós vemos então exemplos de técnicas de processamento digital aplicadas às imagens da época. No canto superior esquerdo aqui nós temos uma transformação IHS, que ela procura extrair em novas bandas características de intensidade, matiz e saturação, que são diretamente extraídas das bandas original de uma dada imagem. À direita nós vemos então uma composição colorida construída com componentes principais. Componentes principais nada mais é do que uma transformação aditiva linear, que procura remover a correlação entre bandas. E nessa época também houve grandes avanços em relação à filtragem de imagens. Então aqui embaixo nós temos 2 exemplos de filtros passa alta. O que vem a ser o filtro passa alta? Ele procura realçar as feições de alta frequência. A alta frequência se refere ao quê? A mudanças bruscas de resposta nos alvos dentro de um raio reduzido de distância. Então, as áreas urbanas, caracteristicamente, elas contêm alta frequência, porque os alvos mudam muito em curta distância. Então, naturalmente, as áreas urbanas elas estão realçadas aqui em tons de cinza mais claros, como a gente pode perceber, ou esbranquiçados. Nessa geração, em vista da refinada resolução espacial, foi possível, então, a detecção de alvos subpixel
nos casos em que eles fortemente contrastavam com o fundo, como é o caso aí deste pier em concreto em Berkeley, São Francisco, Califórnia. Então, na realidade, não era o caso de se dar zoom no pixel, simplesmente quando um determinado alvo contrastava com o fundo, a resposta dele fazia que com um pixel que o contivesse, apresentasse uma resposta diferenciada em relação ao alvo de fundo. Ainda na segunda geração, a fusão de imagens ópticas e de radar, ou sensoriamento remoto ativo, ela também ocorreu através de transformações que surgiram nessa época. Uma delas é a EHS, e aqui nós vemos um exemplo aí, que é até um pouco ulterior à segunda geração, já é do final da década de 90, por um grupo de pesquisadores japoneses. Isso aqui é uma cidade do Japão, e eles conseguiram, com essa transformação, identificar novas construções, áreas livres, movimentos de terra, que são chamados cortes e aterros, e algumas áreas vazias em meio à cidade. Também nessa segunda geração houve o advento das bandas do infravermelho termal. Com isso, os pesquisadores obtiveram distinguir alvos basicamente em função da imitância energética. Então, isso também é de grande interesse para as forças armadas, os militares, porque é possível distinguir grandes complexos industriais e usinas de geração de energia em função da questão da emissão termal. No final da segunda geração, os pesquisadores procuravam técnicas que fossem apropriadas para a extração de mais elementos internos ao meio urbano. Então, uma das pesquisas que marca o final dessa geração são chamados classificadores contextuais. O que isso quer dizer? Os pesquisadores procuravam explorar informação de contexto, ou seja, informação de vizinhança na cena, para conseguir um maior detalhamento, uma maior discriminação de alvos. Então, um dos trabalhos que nós vemos aqui é o de Solberg et al., de 1990. Eles criaram filtros, ou chamado filtragem de interferência, que procurava o quê? Extrair áreas com alta densidade de elementos lineares. Isso corresponde ao quê? Ao próprio sistema viário de uma cidade. Obviamente, quando eles criaram essa filtragem, eles conseguiam detectar com grande precisão as áreas urbanas, porém faltava precisão nas bordas, ou seja, havia uma grande incerteza quanto ao real limite de um assentamento urbano. Ainda nessa linha, um outro trabalho é de Barslen e Barr, ele é até anterior, é de 1996, eles propuseram um método de reclassificação kernel de imagens de sensoriamento remoto. E nesse trabalho eles consideravam tanto a frequência quanto o arranjo espacial das classes de uso do solo urbano. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. Eles pensaram assim, a princípio nós temos que fazer uma classificação pixel a pixel, e eles trabalharam basicamente com 3 classes. B-building seria edificação, T-tree, árvores, vegetação arbórea, e G-grass, grama, vegetação rasteira. Eles entenderam que em áreas comerciais ou industriais, as construções são de maior porte, então nós vemos aqui uma concentração de Bs. E as áreas de vegetação, elas são reduzidas. Por outro lado, em áreas residenciais, as áreas construídas são menores, nós vemos pixels aqui de building, edificação, permeados por o quê? Pixels de vegetação. Então eles falaram assim, é importante que a gente crie uma matriz, e essa matriz mostre para a gente as adjacências entre esses pixels de diferentes classes de cobertura. Então, eles faziam uma matriz de adjacência, obviamente essa matriz é simétrica, como vocês podem perceber, apenas metade dela é preenchida. Então, aqui nós temos um exemplo. Numa área comercial e industrial, qual a adjacência entre edificação, building e árvore? Aqui nós estamos vendo o quê? 4 adjacências. Se a gente for lá na matriz e procurar as 4, a gente acha. Essa adjacência pode ser tanto por aresta quanto por vértice. Então, aqui nós temos uma adjacência, 2, 3 e 4.
Quando a gente parte então para a área residencial, é de se esperar que essa adjacência ocorra em maior número. Por quê? Porque os edifícios são menores e permeados entre áreas verdes. Então, isso se comprovou na matriz desses pesquisadores, a adjacência total foi de 6, e quando a gente vai lá para a matriz, a gente acha então as 6 adjacências. A partir disso, eles propuseram então uma fórmula matemática para tentar entender como eu tendo apenas classificação pixel a pixel, eu posso inferir o uso do solo urbano, seja ele comercial, industrial ou residencial. Foi isso que foi feito, aqui nós temos a fórmula. Então eles falam assim, olha, eu preciso sempre ter a minha matriz modelo e eu preciso ter uma matriz real, que eu obtenho escaneando um filtro 3x3 na minha imagem e contando os eventos de adjacência entre as diferentes classes de cobertura do solo. Então, a partir daí, nós temos essa fórmula. Se a gente for ver aqui, o C maiúsculo representa o número total de classes de cobertura do solo na imagem. No nosso caso aqui existem 3, que era building, tree e grass, edificação, árvore e grama. O N maiúsculo, ele representa o número total de eventos de adjacência na minha janela de amostragem que vai percorrendo a cena. O M e J, que nós vemos aqui, ele corresponde ao número total de adjacências entre as classes I e J nas matrizes que são geradas a partir da observação da imagem real. E o TK e J, ele representa o quê? O número total de adjacências entre as classes I e J para uma determinada classe de uso, K, porém na matriz modelo, que é uma matriz previamente concebida pelos pesquisadores com base no conhecimento a priori de uma área urbana. Por que o T? Porque em inglês modelo é template. Então a template matrix, né, a matriz modelo, ela é representada por esse índice na equação. O K refere-se aqui a uma dada categoria de uso. E o ΔK, que é o que a gente procura obter, é o quê? Um índice de similaridade que procura ver a conformidade ou o grau de ajuste entre os eventos de adjacência entre as várias classes de cobertura para todas as categorias K de uso, entre a matriz modelo e a matriz observada.